Olá, tudo bem? Meu nome é João Bosco, sou professor de Física e vou apresentar agora a continuação do conteúdo corrente elétrica e resistores 1C. Tópico 8. Classificação da corrente quanto ao gráfico I vezes T, corrente pelo tempo. Quando a corrente inverte seu sentido, convenciona-se considerá-la positiva em um sentido e negativa no sentido contrário. Nessa convenção, deve-se chamar I de valor algébrico da corrente elétrica, em vez de intensidade. Por que isso? Porque a intensidade é mais ligada a vetor. Muito embora ser comum o uso de termos corrente positiva e corrente negativa. Assim, as correntes são classificadas em corrente contínua ou direta. Nela, tanto a intensidade quanto o sentido são constantes no tempo. Siglas CC, de corrente contínua, ou DC, de direta corrente, que é no inglês, né? E o símbolo é isso, uma barra cheia, tá certo? Contínua, e ao lado dela uma barra pontilhada. Gráfico, basicamente é isso, uma linha horizontal no gráfico corrente por tempo. E onde eu posso encontrar isso? Olha aqui, por exemplo, esse carregador aqui, né? Esse carregador de bateria tem uma corrente contínua de saída de intensidade 2,1 A e DDP de 19 volts. Todos os carregadores que a gente compra, para celular, para computador, eles têm lá uma etiqueta que indicam a tensão e a corrente de saída. É só observar. Output, em inglês, né? Saída, 19 volts. Esse aqui é o sentido da corrente contínua e a corrente de saída 2,1 A, 2,1 amperes. Bem, corrente, que é mais comum, é a variável. Nela, tanto a intensidade quanto o sentido podem variar no tempo. Então, está aqui nosso eixo, tá ok? Está aqui a corrente contínua, CC, né? E aqui a corrente variável, que pode ou não mudar de sentido, mas de módulo constantemente, ou sempre. Já entre as correntes variáveis, destacam-se qual? A corrente contínua pulsante. Ela tem o quê? Intensidade, em geral, variando periodicamente, embora tenha um sentido constante. Então, a intensidade aumenta e diminui continuamente e periodicamente. Dentre as mais comuns estão a corrente alternada ou alternante. Ela tem um sentido que se inverte, em geral, periodicamente. Então, aqui essa corrente alternada, essa azulzinha aqui, né? E gerando, como vamos ver daqui mais tarde, né? Uma senoide, né? Aumenta, diminui, inverte, aumenta, diminui, isso constantemente. Bom, a corrente alternada, ela tem sigla AC ou CA, né? AC do inglês, alternada corrente, ou CA, corrente alternada. E o símbolo é esse aqui, né? Uma barra reta e um tio, ou simplesmente o tio, né? Quando um condutor é percorrido por uma corrente alternada, os elétrons de condução simplesmente oscilam em torno de determinadas posições, executando movimentos de vai e vem. Então está aqui o meu condutor e os elétrons sob a ação de uma corrente alternada. Ficam indo e vindo. Ok? Diferentemente da corrente contínua, onde ele tem movimento linear, o movimento sempre no mesmo sentido. O gráfico que é produzido é esse aqui, né? Então a corrente aumenta, chega ao máximo, se anula, inverte sinal, chega ao mínimo e se repete ciclicamente. No Brasil, a frequência usada para a corrente alternada é de 60 Hz. Essa frequência corresponde a ocorrerem 60 ciclos em cada segundo, ou seja, para um único ciclo completo da variação da corrente, ocorre um intervalo de 1 sobre 60 segundos. A cada segundo, 60 repetições. Ou seja, cada repetição em 1 sobre 60 segundos. Então, onde é que a gente pode encontrar isso aí? No mesmo carregador que a gente viu há pouco tempo,
Nessa região aqui, nós temos o que? Input, a entrada, né? Esse carregador de bateria tem uma corrente alternada de entrada, tá ok? Olha aqui o símbolo dela entre o V e o 1, o tiozinho. DDP entre 110 e 150 volts de entrada, então eu posso ligar ele sem medo de queimar. E frequência de oscilação de 60 Hz. Na realidade, entre 50 e 60 Hz. E existem diversas outras formas de corrente que são muito comuns usadas, tá certo, em dispositivos elétricos, principalmente eletrônicos. Quais são as formas? A senoidal, que nós acabamos de ver. Temos a senoidal amortecida. Temos a onda quadrada, retangular, são similares, né? Dente de serra, triangular, degrau e de pulso. E nós temos a muito comum, que são das complexas, né? São combinações de várias dessas aqui. Num exemplo de onda complexa, nós temos o eletrocardiograma, ok? Do coração, do batimento do coração. Ok? 9. Continuidade da corrente. Em um condutor, a intensidade de corrente elétrica é a mesma em qualquer seção, ainda que ele tenha seção transversal variável, ou seja, se a área do condutor diminui, não importa, a corrente que flui é a mesma, tanto na seção 1 quanto na seção 2. Em resumo, I1 tem que ser igual a I2. Isso é a continuidade da corrente, a corrente não some. Como consequência, se no caminho da corrente elétrica ocorrer uma bifurcação, a soma de corrente nas derivações será igual à corrente total, isto é, aquela anterior à bifurcação. Então, nesse caso aqui, antes da bifurcação a corrente era I, da bifurcação para cima a corrente é I1, e na bifurcação para baixo a corrente é I2. Então, eu posso garantir que I é igual a I1 mais I2. Ok? 10. Efeito Joule, efeito de aquecimento. Quando um fio condutor é ligado a um gerador, ele se submete a uma diferença de potencial e um campo elétrico se estabelece em seu interior. As forças elétricas devidas a esse campo aceleram os elétrons livres em determinado sentido, fazendo com que eles ganhem velocidade nesse mesmo sentido. Acontece que, logo em seguida, esses elétrons colidem com cátions do retículo cristalino do condutor e perdem velocidade. Ou seja, basicamente eles sofrem um atrito, entre aspas. Entretanto, como as forças elétricas continuam atuando, os elétrons ganham novamente velocidade naquele sentido. Em seguida, colidem com outros cátions e assim sucessivamente. Portanto, o condutor permite que os elétrons se movam através dele, mas oferece grande resistência a esse movimento. Ao serem bombardeados pelos elétrons livres, os cátions do metal passam a oscilar com amplitudes maiores, o que se traduz em uma elevação de temperatura do fio. Então, basicamente, uma corrente elétrica, a gente vai produzir o que? Aquecimento do condutor por onde ela passa. A energia potencial elétrica perdida pelos elétrons livres é convertida em energia térmica, ou como se diz, é dissipada no condutor. Essa transformação de energia potencial elétrica em energia térmica recebe o nome de efeito Joule ou efeito térmico. Então, de forma geral, toda a corrente elétrica vai produzir um aquecimento do condutor. Por menor que seja a resistência do condutor, sempre vai haver um aquecimento. Então é por isso que a gente percebe isso quando está no celular. Depois de usar por algum tempo, já percebe o aquecimento. No computador, na televisão e por aí vai. Todo equipamento elétrico, ele vai sofrer um pouco de aquecimento, devido ao efeito Joule. De forma geral, a corrente elétrica sempre aquece o condutor por onde passa. Por menor que seja o aquecimento, mas vai haver, sim, esse aquecimento. E, de forma geral, a corrente produz os seguintes efeitos, né? O efeito térmico, o efeito Joule, que acabamos de falar. O efeito luminoso, né? Vai ser produzida luz, né? As lâmpadas funcionam a partir desse efeito. O efeito magnético, né? Os geradores mecânicos, né? Nas hidrelétricas,
eles produzem o quê? A partir da rotação, eles produzem o quê? Corrente elétrica. Então, tem grandes ímãs dentro do gerador que giram e produzem corrente elétrica. E o motor elétrico é o contrário, né? Ele recebe corrente elétrica e gira. Isso é devido ao efeito magnético. O efeito químico a gente encontra nas pilhas, por exemplo. As pilhas são grandes geradores que usam o efeito químico para converter energia química em energia elétrica. E o efeito fisiológico, né? Quando um ser humano recebe uma corrente elétrica, é estabelecido o efeito fisiológico, né? Então, aquele choque elétrico que a pessoa sente é justamente resultante desse efeito. Bom, potência elétrica, tópico 11. Por definição, a potência é a quantidade de energia recebida, transferida ou perdida, dividida pelo intervalo de tempo considerado, né? Então, vejam, eu posso receber energia, transferir, perder ou ganhar, né? E a potência será essa energia pelo intervalo de tempo. Pot vai ser potência, é energia, e ΔT é o intervalo de tempo considerado. No SI, tá certo? A intensidade de potência, né, é o watt. Se escreve watt, né, com W minúsculo, ou o símbolo W maiúsculo. E 1 watt é igual a 1 joule, né, por 1 segundo. A energia elétrica é recebida por um aparelho elétrico no intervalo de tempo ΔT. É a diferença entre a energia e a potência elétrica, que é a carga que tem em A, no ponto A, e a que ela tem no ponto B. Então, a energia vai ser EPA menos EPB. Só que a energia potencial, como vimos, é a carga vezes o potencial em cada ponto. Assim, a energia recebida vai ser quem? Q vezes V de A menos Q vezes V de B. Q vezes o potencial no ponto inicial menos a carga vezes o potencial no ponto final. Fatorando isso, encontramos que a energia vai ser Q vezes a diferença de potencial de A para B. Só que quem é V de A menos V de B é a DDP entre elas. U. Em resumo, E é igual a carga vezes U. Só que a potência é igual a quem, gente? A energia sobre ΔT. Ou seja, Q vezes U sobre ΔT. Mas Q sobre ΔT não é a intensidade de corrente, então, em resumo, a potência é igual a I vezes U. Ou seja, a potência é corrente vezes diferença de potencial. Corrente vezes tensão. Quilowatt-hora, kWh. Bom, a potência é igual a energia sobre intervalo de tempo. Então, quem é a energia? É a potência vezes o intervalo de tempo. A unidade de energia, então, vai ser a unidade de potência multiplicada pela unidade de tempo. Eu posso escrever por extenso, ou então fisicamente assim, né? E é igual a pot vezes ΔT, em unidades. Ou seja, watt vezes segundos, ou quilowatt vezes segundo, lembrando que quilo é 1000, ou ainda quilowatt-hora. E o que é quilowatt-hora? É 1000 watts vezes 1 hora. Só que 1 hora é 60 vezes 60 segundos, ou seja, 1 kWh vai ser igual a 1000 vezes 3.600 watts segundo. Só que o watt segundo a gente já viu que é joules. Em resumo, 1 kWh vai ser igual a 3.600.000, que corresponde a 3,6 vezes 10 a sexta joules. As empresas concessionárias de energia elétrica residencial, a CELP aqui em Pernambuco, utilizam como unidade de energia elétrica o quilowatt-hora. Então aqui está uma parte da fatura, né, que deu aqui R$300. E o consumo está bem aqui, ó. 325 o que, gente? Quilowatt-hora. A CELP, ela te cobra um valor em dinheiro referente a tantos quilowatts-hora. Quanto maior o consumo, evidentemente, maior vai ser o valor da fatura. Bom, valores nominais.
Os dispositivos elétricos são fabricados com especificações elétricas denominados valores nominais. Todo dispositivo vai trabalhar numa tensão elétrica, com a corrente elétrica e com a potência elétrica. A tensão nominal é a tensão da rede elétrica para o qual o produto foi fabricado. A corrente nominal é a corrente elétrica que circula pelo produto quando submetido à tensão nominal. A potência nominal é a potência elétrica consumida pelo produto quando submetido à tensão nominal. Observe, gente, que a potência nominal só vai ser aquela que vai ser consumida pelo produto quando tiver na tensão nominal. Se eu colocar o produto, o dispositivo, em uma tensão maior ou menor, a potência não será a nominal, será diferente. O mesmo vale para a corrente. Se o dispositivo for ligado a uma tensão menor que a nominal, a potência dissipada também será menor que a nominal e seu desempenho pode ser comprometido. Se for uma lâmpada, por exemplo, ela começa a iluminar cada vez menos e de repente vai parar de iluminar. Se for um rádio, a mesma coisa. Na televisão, a mesma coisa. Então, já se ele for ligado a uma tensão maior que a nominal, ele dissipará maior potência, mas sua vida útil será reduzida. Então, e de repente pode até queimar. Em poucos segundos você pode queimar um dispositivo porque ligou em uma tensão superior a que ele foi projetado para trabalhar. Né? Então, muito cuidado ao usar um dispositivo, não ligar ele numa tensão de rede diferente da nominal, porque isso vai causar problemas no dispositivo. Então, por exemplo, um chuveiro elétrico. Né? A potência máxima desse chuveiro é igual a 5.400 watts, desde que esteja ligado a uma rede elétrica de 220 volts. Por exemplo, eu posso pegar ele e levar para São Paulo, Rio, onde é 110. Ele vai funcionar? Vai, mas vai funcionar com um aquecimento muito pequeno. Por quê? Porque ele foi projetado para trabalhar com a rede de 220 e não 110. O contrário também vai acontecer. Se eu posso pegar um chuveiro que foi produzido para trabalhar com 110 volts, ligar em 220, ele vai aquecer muito mais, mas em compensação vai ter uma vida útil muito menor, ou seja, vai queimar logo. Pronto. Tópico 14. Fusível e disjuntor. O fusível é um condutor geralmente de cobre, estanho, chumbo ou alumínio que protege os circuitos elétricos contra correntes elevadas. Basicamente, os mais comuns são o fusível rolha, né? E o fusível de vidro. Esse aqui é comum nas casas, né? E aqui nos componentes elétricos. Bom, o símbolo do fusível é basicamente um desses três aqui. O mais comum é o primeiro aqui, é um S, né? Um tio. Pode ter circundado por uma bolinha, ou pode também ser um retângulozinho com uma reta cortando ele. Em condições normais de funcionamento, isto é, enquanto a corrente não ultrapassa o valor máximo para o qual foi construído, a temperatura atingida pelo fusível é inferior ao seu ponto de fusão. Então, basicamente, todo fusível tem uma tensão máxima que suporta. Por exemplo, no vídeo aqui, 10 amperes. Nesse outro aqui, 20 amperes. Entretanto, se a corrente se eleva acima do máximo, a temperatura do fusível aumenta e esse atinge o seu ponto de fusão. Fundindo-se, o circuito se abre e a corrente cessa, protegendo os aparelhos e instalações elétricas. Então, basicamente é isso. A ideia do fusível é que ele vai se sacrificar pelos outros. Como, de forma geral, os fusíveis são bem mais baratos do que os outros componentes, então, se acontecer dele vir a queimar, a perda não será tão grande, basta trocar ele. O fusível, uma vez fundido, tem de ser trocado, ele não funciona mais. Ok? Bom, o disjuntor, da mesma forma que o fusível, abre o circuito quando a corrente elétrica ultrapassa determinado limite. Então existem vários tipos, né? Tem o termo preto, né? Branco, mas todos eles, observem, tem o quê? Porém, eliminada a causa de corrente excessiva, ele pode ser normalmente ligado e o circuito volta às condições normais de operação. Por quê? Porque ele tem um interruptor, que você pode reativar ele. O disjuntor pode ser usado como interruptor, ligando e desligando o circuito sempre que necessário. Então, eventualmente, vai fazer uma manutenção. Desliga o circuito,
desligo o disjuntor. Com isso, termino por aqui. Bye, bye, até a próxima!